Esteja com você, eu sou o pastor Jairo Vieira que vos falo, trazendo neste canal sobre a tolerância e, para a glória de Deus, o último vídeo da primeira temporada. De fato, eu posso antecipar minhas desculpas porque demorei um pouquinho, porque esse projeto desse último vídeo, realmente, Deus colocou algo no meu coração que, nesse momento, eu acredito que não foi possível ser feito, porque dependeria de pessoas de outras orientações religiosas para poder dizer, falar o que eles acham, o que eles percebem, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, sobre a visão que eles têm dos cristãos, daqueles que se intitulam crentes. Mas, de fato, apesar de todos ter dado uma positividade, uma ideia muito boa, nenhum deles se prontificou a conversar aqui comigo para expor, sua opinião sobre aqueles que seguem a Cristo, que seguem a Bíblia. Por sinal, eu tenho até contatos internacionais do meio budista, do meio do hinduísta, mas eles não quiseram se pronunciar. E meio a essa dificuldade, o Senhor colocou 2 versículos para trazer um entendimento, porque eu acredito que está tendo uma percepção um pouco distorcida, porque o cristão tem que ser sinônimo de amor ao próximo. O cristão ele tem que ser aquela pessoa que, em vez de repelir, ele tem que ser ajuntador. As pessoas, quando identificar um cristão, tem que se sentir bem em se aproximar dele, porque através dele eles vão conhecer a palavra. E não é bem isso que está acontecendo hoje, bem sabemos disso. Existe um critério de repreensão muito forte, de mandar queimar no fogo do inferno muito forte, qualquer pessoa que segue religiões diferentes do cristianismo. Mas o apóstolo Paulo não fez isso, ele deu um exemplo muito bom e muito líder religioso está pecando por não estar ensinando essa passagem. E se ensina não no contexto correto, no qual Paulo, quando parou em Atenas, em meio a todos aqueles deuses, aquelas imagens, a palavra diz, ele ficou contritado de coração, mas ele não repreendeu, ele não criticou ninguém, muito pelo contrário, ele até elogiou. Amados atenienses, vejo que vós são extremamente religiosos. Isso é um elogio, porque ele precisava ouvir para ser ouvido. Ele teve que futucar lá todas aquelas culturas para poder identificar uma forma de falar sobre Cristo. Mas sobre o que eu venho trazendo aqui é justamente para trazer um pouco desse entendimento que realmente está tendo muito impasse sobre a questão da homossexualidade, da ideologia de gênero. Jesus já falava sobre isso. Também vou trazer um pouquinho aqui, antes de finalizar, sobre a necessidade de evitarmos espalhar pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos ver isso na palavra. Se for possível, acompanhe comigo em Mateus 19:12. Enquanto as pessoas procurem na sua Bíblia, eu agradeço aí de coração as pessoas que estão seguindo, que estão acompanhando, estão compartilhando. Em nome de Jesus, continue compartilhando para as pessoas terem um entendimento através de uma pessoa que realmente creio eu que estou fazendo uma coisa certa, porque primeiro eu sou teólogo, fui graduado em teologia, sou consagrado a pastor, sou credenciado pela instituição nacional, e o que eu trago para vocês é o que o Senhor imputa no meu coração. Eu sou o pastor Jairo Vieira, finalizando esse vídeo de hoje. Está escrito assim em Mateus 19:12. Porque há eunucos de nascença. Jesus falou isso. Jesus, quando foi indagado sobre alguns assuntos, ele necessitou proferir essa palavra, porque há eunuco de nascença. Amados, nosso período mudou. Estamos há 2018 anos distante destas palavras, pouco mais de 2000 anos, mas essa palavra é viva. Naquela época, Jesus já tinha proferido um entendimento que hoje o governo está até rotulando, chamando de ideologia de gênero. Naquela época não tinha todo esse vocabulário esdrúxulo que se dá a pessoas que não têm uma orientação sexual que a gente determina conforme a palavra. Mas eu vou lembrar você um detalhe. Vamos lá em Gênesis. A palavra fala sobre homem. A palavra também fala sobre a mulher, mas a palavra não fala de hermafrodita. O hermafrodita é uma realidade. A ciência identificou em alguns casos, até determina que é doença, mas só pelo fato de não ser pela massa, mas são pessoas que nasceram de Deus, porque tudo é conforme a vontade de Deus. Assim como tem um ornitorrinco, que tem pequenas partes de outros animais, existe o hermafrodita. O hermafroditismo trata-se de uma pessoa nascendo, biologicamente funcionando, 50% homem e 50% mulher. Existem casos onde se predomina uma sexualidade diferente da outra, mas tem casos que é 50%, 50%. Aí eu lhe pergunto, amados, só porque não está escrito na Bíblia, essa pessoa não existe? Só porque não está escrito na Bíblia, essa pessoa tem que ser rotulada, tem que ser criticada? Eu te digo que não. Sabe por quê?
A Bíblia, ela é perfeita para falar sobre nossa salvação, mas ela não tem tudo o que é necessário sobre outros meios, mas ela também deixa uma passagem que todo cristão tem que ter dentro do coração. Romanos 13 fala sobre autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade superior que não seja proveniente de Deus, e todo aquele que se opõe à autoridade superior traz para si condenação. Então, se eu digo para vocês, amados, porque existe homem, existe mulher e existe hermafrodita, existe sim outras pessoas com outras orientações sexuais que o próprio Senhor disse, porque é o eunuco de nascença. O eunuco, eu vou esclarecer, puxa aí no Google, você vai ver que são pessoas que não têm atração pelo sexo oposto. Jesus já falava sobre isso. Que espanto está tendo aí na comunidade cristã, muitas pessoas se usurpando da falta do seu conhecimento para querer incutir na sua cabeça que o governo está querendo fazer é fazer com que sua criança seja conturbada. Eu te digo que não, amados. Eu tenho autoridade para dizer que o governo, nesse sentido, ele pode até estar trabalhando de uma forma para trazer a falta do preconceito. Sim, amados, o preconceito é algo que está destruindo o meio cristão. Não é porque nós seguimos a Bíblia que nós temos autoridade de sair quebrando imagem, sair repreendendo todo mundo pelo meio do caminho. Muito pelo contrário. Jesus, para repreender um demônio, ele teve que perguntar o nome da entidade àquele homem nu à beira da praia. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele não estava perguntando o nome que ele recebeu quando nasceu, não. Ele estava perguntando o nome da entidade, porque ele tinha autoridade para fazer aquilo. E só depois que o homem falou multidão, ele pegou aquele espírito imundo e jogou aos porcos. Então, cuidado, amado, quando você sai repreendendo todo mundo assim, porque o pecado pode cair em sua cabeça. Em vez de você estar fazendo o seu trabalho, que é evangelizar, o que foi que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregando o evangelho para toda criatura. Você está selecionando quem você vai pregar? Você está selecionando aquelas pessoas que são mais propícias a ouvir o que você está dizendo? Você está pecando. Então, se você está pecando, volte para a parte do leite, porque você ainda não está preparado para o alimento sólido. Eu falo isso com autoridade porque realmente alguma exortação tem que ser feita nesse meio. Então, por que eu estou te falando isso, amados? Porque está tendo realmente um entendimento muito errado sobre homossexualismo, sobre ideologia de gênero. E vamos entender um pouquinho sobre a ideologia de gênero, que naquela época não existia esse vocabulário, mas Jesus já falava de eunuco, que é o que está acontecendo hoje. Veja que uma pessoa nasceu biologicamente com órgãos masculinos. Então ela nasceu homem. Uma pessoa nasceu com órgãos biologicamente femininos. Então ela nasceu uma mulher. Entretanto, assim como Jesus disse que é eunuco de nascença, a pessoa já foi identificado que ela pode se olhar no espelho e não se quer reconhecer. Ela está vendo, mas ela não se entende com o que está vendo. Então, um homem olhando no espelho, mas a cabeça, o organismo de nascença cerebral está funcionando como se fosse uma mulher. Jesus falou sobre isso. Então, quando esse homem se olha no espelho e não se identifica pelo que está se vendo, é mais ou menos parecido quando um cara magrinho olha no espelho e vai para a academia malhar para poder esconder o que ele acha que não está certo. A comparativa pode ser a mesma. Então, o que acontece? Qual julgamento eu vou fazer para aquela pessoa se ela decide cortar a mão dela? Nenhuma mão, nenhuma. Por que eu vou ter o mesmo julgamento se ele puder fazer uma cirurgia que possa fazer a transconfiguração, digamos assim? Então, a pessoa se olha no espelho, há aqueles que só se vestem e se pintam. Esse você intitula de trans. Mas quando a pessoa quer mais além e utiliza o recurso científico para fazer uma alteração no seu organismo, é direito dela. Depois ela se resolve, não cabe a nós. Nós não somos juízes. Temos que acolher a pessoa e falar a palavra. E não dizer que ela está certa ou errada. Porque nem por força, nem por poder, pelo meu espírito, você tem que falar a palavra. Porque muito homossexual, muito homem que é travestido, que é transexual, muita mulher que é travestido, que é transexual, quando eu, amados, paro para falar a palavra, eles ouvem, gostam, me abraçam. E a partir daquele momento, me seguem ou numa rede social, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu já experimentei isso e é fato. Não estou dizendo que a pessoa, através da palavra que eu vou proferir, vai se converter. Não estou dizendo isso, porque não cabe a mim. Porque antes de nós escolhemos a ele escolheu a nós. Mas as pessoas querem conhecer a palavra. As pessoas gostam disso. Então, quando o homem se olha no espelho e se veste e se pinta para aparecer, esse é considerado trans.
Mas quando ele quer algo mais além, então ele é o transexual. Isso também para a mulher. Quando a mulher se olha e não... Biologicamente, a gente, estereotipo falando assim, ela vê uma mulher, mas dentro, o organismo de nascença, como é o núcleo, ela se vê como homem. Mas então ela não está concordando com o que está se vendo. Então, do mesmo jeito que uma pessoa se acaba na academia para mudar o seu corpo, ela também muda. Ou, nesse caso, só na aparência ou cirurgicamente. Nada de suspense, nada de aterrorizante. Não, assim como eu posso arrancar minha mão, não posso ser criticado por isso, ou as outras pessoas também não, porque nós não somos juízes. Você está sentado em uma mesa branca decidindo quem vai e quem fica? Não, amado. O seu papel é ir por todo mundo pregando o evangelho para toda a criatura. Não seja levado por vento de doutrina, não. O vídeo não pode ser muito grande porque é de internet, mas vai ter aí meu contato no canal, você pode entrar comigo, adicione no WhatsApp. Se quiser, eu vou até recitar aqui para você. O número do meu WhatsApp, para você tirar dúvidas particular, é 71993179441. E eu vou esclarecer tudo direitinho para você. Se tiver dúvida sobre a minha origem eclesiástica, sobre a minha autoridade aqui na terra, sou como pastor, eu posso te apresentar todas as minhas credenciais, graduação, tudo certinho. Não é questão de estar lendo e entendendo errado, como muito líder espiritual gosta de questionar aqueles que se levantam. Certa vez, houve uma instituição que alguém se levantou e iniciou a protestante. Já está na hora de alguém protestar contra a protestante, porque está demais, amados. Estamos perdendo a origem, estamos só querendo se meter com o nosso meio, só se envolver com pessoas. Não, aprende, para depois ir por todo mundo pregando o evangelho para toda a criatura. E não alguns que a gente acha que é legal. Não, quem precisa ser curado são os doentes. Não estou dizendo aqui quem é doente e quem é sã, mas Jesus falou que quem precisa da palavra é aquele que não conhece. Eu não vou ficar só conversando com pessoas que sabem da palavra. É legal, mas só que eu tenho que levar a palavra para quem às vezes nem sabe que Jesus existe. E isso é nosso fundamento, entendeu? Então, eu espero que tenha trazido um pouquinho de entendimento sobre essa questão de transexual, para a gente não ser levado por vento de doutrina. E para concluir, abra aí em Marcos, aqui ó, vamos lá, Marcos 9,40. Olha só, olha o que está escrito. Pois quem não é contra nós é por nós. Quando Jesus proferiu essas palavras, porque alguns apóstolos viram uma pessoa fazendo um trabalho espiritual e se negou a seguir a Cristo, ele mesmo disse: se aquela pessoa não for contra mim, ele é por mim. Então, se a pessoa tem uma orientação religiosa que a direciona a Deus, mas ela crê que Jesus existe, só não quer segui-lo, ela crê que ele existe, ela crê nos milagres dele, as pessoas oram por Jesus, só que Deus não colocou no coração dela seguir a Cristo como seguimos. Ela não é para ser criticada, ela não vai queimar no fogo no inferno. O próprio Senhor disse: as prostitutas e pecadores serão salvos, diferente dos fariseus na época, que eram os intitulados cristãos que tinham a Bíblia debaixo do braço, que era a Torá. Então, não vamos criticar as pessoas que não seguem a Cristo. Basta ele crer. Se ele crê, você fala. Se ele não crê, você até tenta falar, porque às vezes ele não crê porque ele está magoado. Está magoado com um templo, está magoado com um líder religioso. E o próprio Jesus disse, pois quem não é contra nós é por nós. Então, indiferente da orientação religiosa que aquela pessoa tem, amado, se ele não é contra Cristo, ele é por Cristo, amado. Vamos vigiar, vamos orar, vamos evitar essa questão, esse suspense, esse alarde, só porque a pessoa quer se comportar como A, como B, como C, não importa. Porque quando o Espírito a quebranta, ele faz e deixa de fazer. E não tem isso não, irmão. Não é nem eu e nem você, nem por força de braço, nem por poder, nem por nada. É porque é pelo meu Espírito. Então, amados, eu agradeço a paciência de vocês, espero ter trazido um pequeno entendimento para tirarmos um pouco do coração aquela vontade de julgar e mandar todos queimar no fogo do inferno, porque se assim fizermos, nós estamos necessitados de Hebreus 5, quando fala que devemos necessitar de leite e não de alimento sólido. Então, contextualizando, o leite é a palavra e o alimento sólido é a prática. Então, uma noite abençoada, amanhã abençoado, uma tarde abençoada. Vamos aguardar agora o próximo projeto que o Senhor vai colocar no meu coração, no seu coração, para poder nos edificarmos. E não esqueça nunca, alegrai-vos sempre no Senhor.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:4, Neemias 8:10. Deus abençoe a todos.